Todo ser humano é um universo em miniatura. A súplica de Sansão. E o país de Israel, antes dos dias de Saul e Davi, deveria funcionar sem a necessidade de um rei. Porém, por causa dos graves desvios do povo, a própria divindade permitiu que poderes estrangeiros oprimissem a nação. Até que o povo vinha e suplicava, e Deus levantava os seus libertadores, líderes de guerra, que livravam o povo da miséria e do caos. Estes homens eram chamados de juízes, pois que traziam juízo e condenação sobre os malignos e faziam valer a soberania israelita pelo fio da espada e pelos poderes angelicais que os acompanhavam nas batalhas. O livro de Juízes documenta um período marcado por pecados graves, por crimes e tristes momentos da história do povo de Deus. E por essa razão, este é um documento pouco lido e pouco estudado, pois que documenta a vergonha do povo santo, antes que viesse a glória dos dias de Davi e Salomão. Porém, a história de Sansão se destaca como exceção, justamente pelo seu entrave épico contra os filisteus. Um povo estrangeiro que Deus mesmo levantou contra o seu povo santo. O Senhor é escudo e baluarte para aqueles que andam na retidão. A leitura do livro dos Juízes constrange a todos nós, e ainda nos nossos dias, e mesmo a nós gentios, pois que quando se levantam as aflições sobre o mundo, nós rapidamente assumimos o papel de vítimas alarmadas, porém raramente olhamos para nós mesmos e no espelho da alma para verificar se as nossas atitudes têm ofendido aos céus. Não seria o próprio Deus, cujos pensamentos não podem ser impedidos, aquele que autoriza ou impede toda a forma de mal e calamidade? Em todo caso, jamais devemos desistir de buscar a face de Deus e de pedir pela sua misericórdia, pois pode ser que ainda haja uma chance, uma oportunidade no Filho de Deus, talvez possa se revelar para nós, para que a sua ira não venha nos nossos dias. Nesse sentido, devemos assumir que enquanto há vida há esperança para o perdão dos pecados e para o endireitar dos nossos caminhos. Assim foi no momento mais dramático da carreira de Sansão. Estando ele a esse ponto, já capturado pelos filisteus, o nazireu então invocou a Deus dizendo: Adonai, Adonai, Yehová Zacherenina, Vehazekenina. Que traduzido é: Senhor Deus, eu te suplico, lembra-te de mim e dá-me forças mais uma vez. E o texto continua dizendo: apenas mais uma vez, ó Elohim, me permita a vingança contra os filisteus, pelos meus 2 olhos que foram furados. Naquele momento, Sansão tateava cego o mundo à sua volta, para se firmar sobre as 2 colunas que sustentavam o templo de Dagon, o ídolo dos filisteus, onde todos estavam reunidos, todos os seus príncipes, para humilhar e zombar do Deus de Israel e do herói consagrado dos hebreus que o representava, ainda que agora, no seu pior momento, assim o fazia em meio ao escárnio e desprovido de toda a dignidade. Então Sansão, empoderado por forças invisíveis e possuído pelo sopro do Senhor, derrubou as colunas que estavam ali, e o teto do templo cedeu, matando a todos. No que as últimas palavras do nazireu foram essas: morra eu com os filisteus. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Porém, por qual motivo Deus permitiu que Sansão caísse nas mãos dos seus inimigos? E por qual razão Deus teria levantado um nazireu, um homem consagrado por meio de votos, como juiz de guerra e protetor da terra de Israel? No decorrer do relato, observamos que Deus ordenou uma série de votos especiais
rituais, que na sua maioria não eram comuns aos demais judeus, os quais Sansão deveria guardar por toda a sua vida. Por essa razão, ele é chamado de Nazireu, que significa rebento, consagrado, alguém especial, separado de forma peculiar para realizar uma missão divina. Porém, o relato de Sansão nos mostra que nem pela grandeza do nosso Deus, nem pela distinção do nosso chamado, podemos nos considerar livres para viver de forma indisciplinada, perdendo tempo com interesses de pouco ou nenhuma relevância para o cumprimento do nosso chamado e abandonando aos poucos a nossa missão cristã. O desafio daqueles que são de alguma forma consagrados ao Senhor é justamente cumprir as suas obrigações e votos na sua face. Isso sem levantar desculpas ou questionamentos, no que tanto faz se compreendemos ou não o motivo por detrás de tais votos, pois nesse caso o mais importante é identificar a origem da instrução, ou seja, a divindade. Nesse sentido, todos nós somos nazireus de alguma forma, ainda que não literalmente, mas cada um ao seu próprio modo. Assim como os judeus, que guardam os sábados e as restrições alimentares, nós, os gentios, somos proibidos de consumir o sangue e de se entregar à imoralidade. E nós, os evangélicos em especial, somos direcionados a honrar os nossos pastores, por meio de dízimos e ofertas, e de consagrar o dia do Senhor nos domingos, pois que todos devemos atender à nossa missão peculiar e às recomendações que nos foram atribuídas. O Senhor é escudo, e baluarte para aqueles que andam na retidão. Alguém poderia pensar que diferença faria para Deus se Sansão consumisse uma uva? Teria Deus falta de uvas? E qual seria o valor social dessa instrução? Será que se abster do vinho poderia ajudar aos pobres? Afinal de contas, porque todo judeu pode provar do vinho, menos Sansão. A verdade é que a importância alusiva do voto dos nazireus supera a conjuntura dos seus dias. Por essa razão, algumas regras bíblicas são chamadas de irracionais. Porém, isso não significa que sejam solicitações loucas, mas antes tão somente significa que as suas razões de ser superam o nosso momento histórico e o nosso entendimento em particular. Devemos fazer aquilo que é certo com vontade sincera de preferência, porém é melhor se esforçar para fazer o bem do que esperar pela sinceridade do coração, pois que o nosso sentimento é enganoso e naturalmente perverso, e os nossos ouvidos são inclinados para o conselho de pessoas subversivas e rebeldes que simplesmente desistiram de buscar a perfeição cristã. E somente aqueles que se esforçam no exercício da voluntariedade e da disciplina é que conseguirão alcançar um nível espiritual onde o jejum, a oração e as ofertas se tornam o prazer. Pois que essas coisas deveriam ser voluntárias, mas nem por isso deixam de ser a nossa obrigação. No que todo mandamento é uma obrigação voluntária e é também uma voluntariedade obrigatória, pois que Deus nos manda que o amemos e de forma sincera. O Senhor é escudo e baluarte daqueles que andam na retidão. Porém, a Bíblia descreve que Sansão foi seduzido aos poucos e, com o passar do tempo, quebrou cada um dos 4 votos que foram instruídos pela teofania, pela aparição angelical que se manifestou aos seus pais. O primeiro voto de Sansão seria a proibição de beber vinho e bebida forte, ou sequer comer do fruto da videira, aparentemente para evitar que ele não tivesse contato algum com a fermentação do fruto, mesmo que por acidente. Essa instrução é peculiar no contexto judaico, pois que o consumo apropriado do vinho era bastante comum
comum em Israel e até nos dias de Jesus, pois que sabemos pelo documento que o mestre também se assentava para beber com seus discípulos. Mas Sansão tinha um compromisso peculiar, e no capítulo 14, verso 13, está escrito que Sansão se assentou para tomar vinho por ocasião do seu casamento, pois este era o costume da juventude dos seus dias. O segundo voto seria a proibição de se contaminar com animais impuros, conforme a listagem mosaica, o que na verdade seria uma regra para todos os judeus. Porém, no caso de Sansão, incluía o cuidado de que mesmo a sua mãe não se contaminasse durante a gestação, e além disso, incluindo a proibição de tocar em animais mortos. Nesse caso, ele transgride esse voto por 3 vezes, pois ele come do mel contaminado pela carcaça do leão que ele matou, e ainda oferece para sua mãe, que se contamina sem saber da origem do mel. Além disso, ele utiliza uma queixada de jumento quando entra em conflito com os filisteus, que haviam invadido os termos dos judeus, e com a queixada ainda fresca, ele contamina suas mãos. A queixada era um instrumento rudimentar, um tipo de foice utilizada na colheita, mas que poderia servir como uma arma ocasional. Porém, como era feita com os ossos do animal, geralmente substituindo seus dentes por pedras afiadas, então, ao utilizar esse instrumento, Sansão de fato se contamina, quebrando seu voto. Senhor, escudo e baluarte daqueles que andam na retidão. E finalmente ele permite que Dalila o amarre com 7 tiras de couro ainda úmidas, as quais eram também feitas de entranhas de animais. E novamente então o nazireu quebra o mesmo voto. Por 3 vezes, ele se contamina com questões de impureza ritual, e por 3 vezes, ele se contamina com mulheres estrangeiras, a filisteia de Timna, com quem ele se casa, a prostituta de Gaza, com quem ele passa uma noite, e por fim ele se envolve com Dalila, aquela que descobre e vende o seu segredo aos filisteus. Portanto, a sua contaminação por meio dos animais mortos seria uma alusão à impureza dessas mulheres estranhas, entendendo que as restrições da dieta mosaica tinham justamente a conotação de separar os judeus dos povos e das práticas repugnantes das nações. E por fim, a proibição de provar da fermentação da uva ou de ingerir qualquer substância embriagante sugere que Sansão se deixou entorpecer pelas seduções dos inimigos, assim como Israel, que se deixou seduzir pelos falsos deuses de Canaã, provocando o ciúme e a ira do Senhor, que por isso permitiu o êxito dos filisteus. O Senhor escudo e baluarte daqueles que andam na retidão. Sendo que o último voto a ser quebrado foi sobre a proibição de cortar as suas 7 tranças, assim como está escrito, e fazendo-o sonolento no seu colo, então Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Conforme Juízes, capítulo 16, verso 19. Logo, há 7 tranças que são cortadas, enquanto há 6 votos que são quebrados, os quais estão relacionados entre si. E o último voto estaria relacionado ao primeiro, para que Sansão não se deixasse entorpecer pelas seduções do mundo e ficando sonolento no colo dos seus inimigos. Lembrando, porém, que mais importante do que entender tais alusões seria confiar e obedecer o Santo de Israel, pois toda a forma de voto e obrigação religiosa tão somente procura preservar a relação espiritual entre a divindade e o povo santo.
A força sobrenatural com a qual Sansão rasgava os grilhões que o prendiam encheu os filisteus de medo e temor, pois que eles se viram na face da divindade que o impelia, o protetor de Jacó, e não podiam fugir do juízo desse Deus, mesmo tendo seduzido o seu nazireu consagrado. Assim como Sansão, espero que Deus nos dê mais uma chance, para que tenhamos êxito e prosperidade na nação. Porém, até quando nos deixaremos seduzir pelos nossos inimigos, que a todo tempo tentam nos afastar da religião sincera e da espiritualidade genuína, apenas para nos conduzir à indisposição na face de Deus, pois que eles sabem que a divindade nos fortalece contra eles. A súplica de Sansão. Que você tenha uma semana abençoada. E Valechecha Adonai veishmerecha. E aí Adonai panavelecha viruleca. E Sadonai panavelecha veasanecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. No nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém.